10. A dedicação de Túlio. Sem saber o que fazer ou para onde ir, Camila ficou na casa de sua tia durante aquela noite. Mesmo diante de toda a verdade exposta por André, ela se recusava a crer ter falhado por culpa própria. Acreditava que seu pai deformou-lhe os sentidos, influenciando suas decisões. Na manhã seguinte, resolveu deixar a casa de sua tia e vagar sem rumo. Seus pensamentos eram velozes e conturbados. Não conseguia organizar-se. Mais tarde, sentada em um banco de praça, começou a observar algumas crianças brincando e refletiu. Com tudo o que aprendi no plano espiritual antes de reencarnar como Camila, estou aqui jogada ao léu e sem destino. Se bem que fui socorrida àquele posto, mas por culpa de meu pai, por tudo que me ensinou, eu mesma me atraí de volta ao plano terreno, porém sem o corpo de carne. Por que será que agora, nesse momento, não me colocam ou não me levam de volta ao posto de socorro? Poderiam me atrair para a colônia mais próxima, uma vez que já compreendi e recordei tudo. Seu olhar perdido fixou-se de repente em uma bola que rolou na direção da rua. Uma sombra turva sem brilho parecia acompanhar o brinquedo como se o levasse. Logo atrás, uma criança correndo. Os carros passavam velozes e a criança, levada pelo impulso inocente, tentava alcançar a bola que saiu do gramado, rolou sobre a calçada e depois para a rua por entre os veículos ligeiros. Ela ficou assustada, imaginando as graves consequências. Entretanto, se surpreendeu. Quando a criança tentou sair da calçada para ganhar a sarjeta e a rua, um rapaz a barrou, fazendo-a tropeçar e cair. Nesse momento, um automóvel que passava atropelou a bola, estourando-a. A sombra deslustrada pareceu fugir diante do rapaz, que a olhou com seriedade. Chorosa por ralar os joelhos e ver sua bola estourada, foi ao encontro da mãe que se aproximava em desespero para acolhê-la. Camila observou que o moço não foi visto pela mãe ou pela criança. Aliás, nem mesmo ela viu de onde ele surgiu. Olhando em sua direção estranhamente, o belo rapaz aproximou-se sorrindo, cumprimentando. — Como tens passado, Camila? — Me conheces? Respondeu ela surpresa. — Claro, ia sempre ao centro espírita acompanhando teu tio Alfredo. — Se me pode ver, é porque estás morto. — Desencarnado, por favor. Rindo com simpatia, explicou. Se eu estivesse morto, aquele garotinho não estaria no colo da mãe, somente com os joelhos machucados. — Como me conheces? Pode me chamar de Túlio. Eu sou um cooperador espiritual e atualmente sou o guarda responsável desta praça. Fico aqui o tempo inteiro com o máximo de atenção voltada aos nossos amiguinhos encarnados que necessitam de espaço e lazer. São de minha responsabilidade o amparo e a proteção a essas criaturinhas lindas, inocentes, indefesas e encantadoras, enquanto estiverem sob o domínio desta área de lazer. Tu o fizeste cair e ele se machucou. Tens razão, concordou mais sério, porém foi preciso. Assim como seu anjo da guarda, eu sussurrei-lhe ao ouvido que parasse de correr e ficasse atento ao perigo iminente. Entretanto, diante da falta de atenção que dispensou a intuição que teve, foi necessário barrá-lo de qualquer maneira para que o pior não acontecesse. Os pequeninos são dotados de uma aguçada sensibilidade às orientações espirituais, mas alguns costumam exibir sua teimosia desde cedo, mas irão aprender com o tempo. Por que então algumas crianças são atropeladas e chegam a morrer? Desencarnar. Túlio corrigindo-a novamente, sempre ostentando um agradável sorriso e gentileza. Bem,
Não podemos interferir no tempo ou período de encarnação designado a um espírito, muito menos mudar as provas e expiações individuais, sem ainda contar com o livre-arbítrio. É por isso que alguns acidentes têm que ocorrer. Meu trabalho é a proteção de todos que estão dentro do espaço da praça. Não posso deixar que as criaturas perversas ou trevosas os lesem deliberadamente a bel prazer. No entanto, alguns atraem para si a companhia espiritual de acordo com seu nível moral ou provação. Os ferimentos na pobre e ingênua criança lhe servirão de lição, inclusive para a mãe, que for imprudente em sua atenção. O susto que levou foi um alerta para que ficasse sempre atenta e ensinasse limite ao filho. Respeito e limite são o que está faltando àquela criança. Por esta razão, ela não obedeceu à inspiração que lhe chegou e continuou correndo. Quanto ao machucado, esse vai se curar rapidamente. Dos males, o menor. A propósito, de onde veio aquela sombra? Sombra? Ah, é um espírito vadio que geralmente rodeia esta e outras praças em busca de desordem e zombarias. É uma pobre e infeliz entidade que, quando encarnada, fazia-se de mendigo para seu sustento. Hoje o coitado realmente é um mendigo espiritual. Eu vi uma sombra, insistiu Camila. É porque tua visão não está ainda afinada com o mundo dos espíritos. Acredito que estás muito ligada à matéria. Já desencarnei há uns 8 meses. Passei 6 meses dormindo e já estou na crosta há 2 meses, perto de minha família. De que importa o tempo? Medimos a elevação pelas experiências bem aproveitadas, comentou Túlio com o intuito de ensinar. André me disse isso. André? Encontrou-se com nosso ilustre orientador? Perguntou Túlio entusiasmado. Espere, Túlio. De onde me conheces? Como sabes tanto a meu respeito? Quem é esse André? Perguntou ela apreensiva. Cheguei à crosta da terra para trabalhar e servir quando seu tio Alfredo iniciou o trabalho de orientador. Depois acompanhei tua frequência no centro espírita e assim fiquei sabendo muito a teu respeito. Para te falar a verdade, esperávamos mais de ti. Breve pausa e Túlio continuou. Não assumiste os compromissos aos quais te propuseste e solicitaste preparo. Sinto-me envergonhada. Desencarnei e fui parar num posto de socorro. E por não me lembrar imediatamente de tudo que aprendi no plano espiritual, voltei para a crosta. Como pode ser isso? Creio que te apegaste muito ao conforto e ao bem-estar material quando encarnada, para gozar de grandes mordomia no plano físico. Nessa provação, tu te reprovaste. Encarnada, renegaste a verdade aprendida propositadamente e promoveu um autoconvencimento, uma fé cega, em virtude da falsa posição que assumiras. Como resultado, obtiveste os teus sentidos um grande conflito íntimo ao despertar no plano espiritual. A culpa de tudo isso é daquela maldita religião. Não maldiga nada em tua existência. Tudo são provas abençoadas que o Pai da vida nos oferece, com a finalidade de evoluirmos para mundos melhores e deixarmos de sofrer. É lógico que a culpa é daquela religião, teimou. E também do meu pai, que nos mantinha presos aos seus caprichos religiosos, expondo-nos falsos tesouros. Foi isso que me fez mudar de ideia e deixar de acreditar no espiritismo. Em outra encarnação, quando recebi o nome de Samara, conheci uma terrível e monstruosa criatura que me prejudicou na evolução e perseguiu-me por mais de meio século no umbral,
e que hoje é meu pai encarnado. Como se não bastasse ter me prejudicado no passado, agora estagnou minha evolução e meu trabalho para o bem. Se atrelou conversa com nosso amado André, ele deve tê-lo alertado de que os outros não podem nos direcionar ou nos obrigar a fazer algo, caso nós não queiramos e tenhamos condições de evitar. Não concordo, teimava Camila. Deixei o posto de socorro e recusei a ajuda oferecida. Agora, porém, eu a quero. Quero ser assistida, protegida. No entanto, não sei como posso voltar para o posto ou para a colônia. Não entendo. Diante de tanto conhecimento que ganhei desencarnada, falhei na tarefa proposta para esse reencarne e de nada está me valendo o conhecimento adquirido agora que procuro abrigo e paz. O jovem Túlio gargalhou. Desamparada? Desculpe-me, Camila. Não sabes o que está dizendo. Como não? Quero retornar ao posto e não sei como faço. Encontro-me sem abrigo ou proteção nesta praça e sem saber o que fazer. Sem proteção ou abrigo estão aqueles nossos outros irmãos ali, veja só. Apontando a um grupo de desencarnados, maltrapilhos e desorientados, Camila observou-lhe os gestos e as condições. Um deles chamou-lhe mais a atenção e Túlio explicou. Aquele ali gesticula e age como se portasse deficiência mental. Anda curvo, é chutado e socado pelos outros espíritos inferiores que passam por ele. Quando encarnado, deliberadamente deixou o filho cair de seus braços para o chão, provocando no pobre bebê de 5 meses sérias lesões e fraturas que o prejudicaram seriamente pelo resto da vida terrena. A criança sofreu lesões cerebrais, debilitou-se mentalmente e a coluna torta nunca pôde ser corrigida. Esse espírito lesado pelo próprio pai tinha uma missão muito importante no plano terreno, que por culpa do infeliz homem não pôde realizar. A nobre criatura prejudicada desencarnou muitos anos depois, porém aproveitou como espírito muitíssimo bem a experiência vivida e hoje ele procura investir em estudos com a intenção da melhoria na qualidade de vida, promoções de bem-estar e apoio aos deficientes. Tudo isso está sendo cautelosamente planejado no plano espiritual para colocar em prática na próxima oportunidade de reencarnação, sem deixar de atuar na sua antiga proposta de trabalho, que não chegou a dar início devido à inferioridade do espírito paterno que o lesou. Desencarnado, sempre que possível procurou orientar seu pai e ampará-lo, pois quando encarnado ainda, depois do crime praticado, o referido genitor começou a torturar-se pelo remorso e tormento da amarga lembrança que lhe ruminava a memória. Agora desencarnado, como podes confirmar, o pai agressor já sofre algumas das consequências. Ele agita a cabeça, o tronco e os braços em movimentos descoordenados, como se a mente não controlasse o corpo. A curvatura que se fez nas vértebras da coluna de uma sua vítima manifesta-se nele, inclinando-o ligeiramente para a frente, deixando-o com a mesma aparência sinistra que provocou ao próprio filho, que teve de conviver com a deficiência por quase 30 anos. Agora outros espíritos passam por ele, maltratando e torturando-o, pois, apesar do grau de inferioridade e também estarem vivendo em sofrimento, não concordo com o crime por ele cometido. Nem esse pobre espírito poderíamos dizer que está sem proteção, porque Deus ampara a todos, e tu falas em desamparo. Veja, não estás à disposição de zombeteiros, sob perseguição ou confinada à escravidão de organizações inferiores.
Se ninguém está te maltratando, isso já é uma imensa demonstração de proteção. Concorda? Camila ficou pensativa. Não havia pensado nisso. Contudo, logo reclamou. Quero ir para um posto ou uma colônia. Não compreendo. Tenho entendimento e aceito a espiritualidade. Concordo que não cumpri minha tarefa. Porém, não cometi falhas graves para merecer ficar presa aqui no plano terreno sem ser atendida. Tem que admitir que até agora vem sendo protegida e orientada. Protegida? Retrucou Camila. Chama proteção ficar aqui sentada no banco de uma praça, sem saber o que fazer ou para onde ir? Reflita, Camila. Túlio deu ênfase à frase para tentar despertá-la. Em seguida, com olhar generoso, explicou com toda a atenção, impostando carinho na fala. Dos lugares que esteve, desde o seu desencarne, onde foste maltratada ou agredida? Lamentas injustamente, minha querida. Estás sendo ingrata. Então me explique. Estou cega, disse Camila. Pense, meu bem. Existe algo que não te deixa receber mais apoio ou orientação? Queres ir a um posto e não consegues? Por que será? Pensa. Não estou entendendo, Túlio. Onde quer chegar? Se não conseguiste ficar no posto quando foste socorrida, é porque tua vibração espiritual era incompatível com a do lugar. Se agora não consegues voltar para lá, é porque ainda não há compatibilidade vibratória espiritual entre ti e o lugar para onde desejas ir. O que há de errado comigo? Já reconheci meu erro, já aceitei a espiritualidade e até lembrei-me do meu passado culposo. O que querem que eu faça? Se falhei, porque eu omiti em servir e assumir minhas tarefas, foi por me iludir com as malditas palavras proferidas por meu pai e aquela desaforada religião que me cruzou o caminho. Se eu tivesse me apegado mais ao espiritismo... Uma vez ouvi um espírito dizer que a religião não faz de um homem um grande espírito. Há lições que devemos aprender sozinhos, lembrou Túlio. Depois de longa pausa para que ela refletisse, o belo espírito avisou com tranquilidade. Bem, agora que as doces e alegres e peraltas crianças se foram, meu trabalho acabou aqui por hoje. A noite começa a cair e em breve, e com isso outras criaturas surgirão, sendo que estas não necessitam de minha presença ou proteção. Tenho que repor energias através da alimentação ao espírito e descanso apropriado. Além de revigorar as forças espirituais, é indescritivelmente agradável juntar meus amigos que também edificam o serviço cristão. Confesso estar ansioso para rever o ilustre e querido amigo André. Vamos? Vou ficar por aqui. Não posso interferir em tua vontade, porém aconselho-te. Este não é um bom lugar. Em breve, espíritos de baixas condições vibratórias surgirão para assumirem suas tarefas ou hábitos noturnos. Aos desencarnados, tudo aqui ficará tenebroso e cheio de resíduos escuros que resulta de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição moral, frequentadores deste lugar. Isso só enquanto o nosso astro maior abençoa com sua luz a outra face do planeta. Porém, amanhã, com certeza, logo nas primeiras horas, os raios solares cintilarão através das copas das árvores, formando feixes de luzes coloridos pelas gotas de orvalho que hão de estar aqui. Essa luz dissolverá essa camada de energia densa, desfazendo as sombras emissoras de vibração inferior,
se afastar junto com as criaturas de baixa condição espiritual, propiciando às nossas amadas criancinhas um lugar de lazer e diversão. Se queres ficar, até amanhã, disse ele sorrindo. Camila sentiu medo. Levantou-se às pressas e acompanhou Túlio, que calmamente ia se retirando do lugar. Aonde vamos? Perguntou ele. Vamos nos socorrer, brincou ele. Como assim? Também necessitamos de socorro. Precisamos de alimentação apropriada, descanso salutar, orientação digna, aperfeiçoarmos nossos conhecimentos, edificarmos nossa fé e nosso amor junto a Deus nas palavras do amado Mestre Jesus. Estamos em constante evolução e, ao irmos atrás do que necessitamos, estamos nos socorrendo. Concorda? Camila sorriu e aceitou. Eu ignorava a presença de André na crosta. Tive trabalhos diversos no auxílio a companheiros e não pude ir para o posto espiritual aqui na crosta na noite passada. Túlio, quem é aquele senhor? O André? Sério? Não sabes quem é ele? Sei dizer que tem imensa luz e infinita sabedoria que... Aquele é nosso tão amado André Luiz, digníssima entidade que tantos ensinamentos edificantes trouxe à luz para que encarnados pudessem, através de sua literatura, aprender e experimentar a nobre lição prática que nos traz o Espiritismo. É aquele André Luiz do livro Nosso Lar? Ele mesmo. O ilustre espírito André Luiz, que passou para o plano físico através das psicografias do nosso tão estimado Chico Xavier e outros médiuns, mais de 20 obras literárias, várias mensagens, destacando acima de tudo fé, esperança, amor, perdão, entre tantos outros nobres sentimentos. Camila ficou pasmada. Mesmo assim, salientou. É que ele me pareceu tão simples. Como nos diz o Evangelho, a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, que é a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A criatura realmente virtuosa e digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la. Elas se escondem e fogem à admiração das multidões. André Luiz é uma criatura virtuosa. Camila ficou maravilhada. Pensava ela que André Luiz fosse um mito. Entretanto, pôde experimentar seus elevados conceitos e lamentou, mais uma vez, não ter dado tanta atenção quanto deveria. André Luiz tinha razão. Ela já ouvira inúmeros chamados. Pena não ter dado atenção. Enquanto caminhava, lembrou-se de questionar. Túlio, estou curiosa. Sabes aquele espírito que me mostrou e disse que o filho deixou o filho cair deliberadamente? Túlio acenou com a cabeça positivamente e ela tornou a perguntar. Por que ele fez isso? O pobre homem vivia infeliz em seu casamento e, acreditando que a esposa engravidou para prendê-lo no lar, sentiu-se imensamente insatisfeito e renegou o filho quando este nasceu. Ele possuía uma amante que o pressionava incessantemente para deixar a família e afirmava-lhe que o obstáculo da felicidade entre eles seria o filho que os incomodaria pelo resto da vida, trazendo-lhe as queixas e as necessidades. A amante passou a valer-se de obsessor e dizia:
Se a criança não existisse, a mãe não lhe cobraria nada, nem o filho os importunaria. Depois de alguns meses, ele se convenceu de tudo e provocou a queda da criança. Após ter lesado o próprio filho de forma permanente, simulando um acidente, o pobre homem nunca mais pôde encará-lo. Abandonou o garoto e a mãe, deixando-o sem assistência, piorando ainda mais a situação. A amante, com medo, abandonou-o pensando: se ele teve coragem de tentar matar o próprio filho, o que não faria com ela? A partir daí, enquanto encarnado, passou a arrepender-se de seu feito. Como há seres cruéis neste mundo, comentou Camila indignada. Não nos cabe julgá-los, criticá-los ou dizer o que eles merecem. Camila aquietou-se e limitou a seguir Túlio, que, como se estivesse encarnado, preferiu andar passo a passo, a volitar, talvez pela companhia de Camila. Longo silêncio se fez até ele perguntar: viste somente o caro André, Luiz, quando visitou tua tia? Eu não disse que visitei minha tia. Túlio sorriu e nada disse. Camila continuou: sim, vi só ele. Há mais algum outro espírito lá? Encontra-se imensamente presa à matéria ou ao mundo material, e não entendeu ainda que o lar de Alfredo e Dora é um posto espiritual que acolhe e auxilia trabalhadores e cooperadores encarnados e desencarnados, operosos em atividades e serviços cristãos. Não havia mais nenhum espírito lá, pois só vi o senhor André. Túlio sorriu novamente e bondosamente comentou: André Luiz se deixou ver. Quanto aos outros, talvez ainda não possa vê-los. Há muitos desencarnados lá? Sim, inúmeros, devido à maioria empenhar-se em trabalhos árduos e de longo tempo naquele posto ou oficina. Nós dispomos de auxílio, orientação, revigoração para as tarefas abraçadas, descanso necessário, entre outros benefícios. Logo depois, Camila observou: estamos fazendo o caminho para a casa da minha tia Dora. É lógico, Camila, estamos indo para lá.